Houve um tempo na minha vida que eu ainda não era evangélica, eu estava afastada da igreja e dos caminhos do Senhor. Eu ainda era muito nova, muito jovem, hoje eu tenho 50 anos, né? Eu era muito jovem, inexperiente. E eu engravidei de uma gravidez indesejada. E dessa gravidez foi que surgiu essa situação na minha vida. E eu resolvi fazer um aborto, porque alguém veio para mim e disse que eu poderia fazer esse aborto, né? Não era o que eu queria, enfim, mas como a pessoa que me engravidou não era pessoa de bem, era uma pessoa muito mal de uma índole muito ruim. E aí a minha mãe não ficou muito gostando dessa situação. E aí eu, por ser muito nova, jovem, inexperiente, eu fui levada por uma pessoa na casa de uma mulher que fazia aborto. E lá eu não sabia que ela ia fazer isso. Ela aplicou em mim, ela cobrou um certo valor e aplicou em mim solda cáustica com mastruz quente. E não foi só em mim, foi em mim e outra jovem. A jovem, infelizmente, chegou a falecer, morreu. E eu fiquei muito mal. Já fiquei logo de hemorragia, febre muito alta, dor de cabeça. Eu sentia uma febre tão forte que meu corpo ficava ardendo igual pimenta. Eu não sei como não me deu uma doença de febre muito alta, porém fiquei muito magra, não comia direito. E aí eu fui levada para o Hospital Benedito Leite, ali no centro da cidade, aqui em São Luís. E fui atendida. Lá eu falei toda a verdade, né, o que havia acontecido. E logo eles me colocaram no soro e disseram que eu tinha que fazer uma curetagem. Eu vi os médicos assim um pouco assombrados, né, com a minha situação. Porém, como vocês sabem, os médicos eles não podem, né, falar quando a situação do paciente é muito grave. Eles não podem falar, até porque se eles falar para o paciente, né, o paciente pode ficar muito apavorado, com queda de nervo e aí complicar a situação da pessoa depois que já está naquele estado. Então, aí depois tudo isso eu fui entender. Mas eu não sabia a gravidade de nada. E eu lembro que quando eu entrei no hospital, que eu tinha que entrar sozinha, minha mãe foi comigo e minha mãe dizia assim para mim: minha filha, você crê que Jesus vai te curar e você vai sair daí com vida? Eu disse: eu creio, mamãe. A minha mãe é evangélica, né? Minha mãe era crente. E lá, infelizmente, minha mãe já partiu, né, para a glória. Eu creio que ela está na glória com Jesus. E ela me disse isso e eu coloquei isso no meu coração. Fiquei com aquela fé muito grande em Jesus. E aí eu fiz curetagem, foi muito difícil. Só que as minhas partes íntimas fediam a podre, que na verdade fez um estrago muito grande dentro de mim. E os médicos, eles não tinham a menor esperança que eu fosse escapar com vida. Eu passei 3 meses internada no Benedito Leite, numa sala de infectados. Quando eu cheguei lá, já havia 2 jovens, também na sala onde eu ia ficar, que já estava lá com 1 mês, que elas já estavam lá. Aí a gente conversava e elas diziam assim para mim: ah, Ruth, a gente vai sair daqui primeiro que você, porque você chegou por último e a gente já está aqui com um bom tempo, a gente já vai sair primeiro. E eu vi que elas estavam numa situação melhor que a minha e eu estava muito mal. Todos os dias os médicos iam, me aplicavam o remédio, dava lavagem e eles ficavam, eu via aquele ar de preocupação neles, né? E todo dia eu recebia aquela lavagem, aquela limpeza e muito sangue, a hemorragia não queria passar. Eu perdi muito sangue. E aí
minhas partes fediam. Então, quando estava perto de completar 3 meses, as meninas ainda não haviam recebido alta. E aí ela disseram, ixi, a gente está demorando a receber alta e tal. Eu falei, é. E eu cantava muito os louvores, eu comecei a lembrar de Deus, comecei a lembrar das coisas do Senhor e comecei a glorificar o Senhor. E toda vez eu cantava, todas as vezes os médicos chegavam e me viam louvando a Deus, os hinos da harpa cristã. E aí um deles perguntaram assim, Maria, você é crente? Eu falei, ainda não. Eu ainda não sou crente, eu não sou crente, mas pretendo. Ele disse assim, porque é só um milagre de Deus na tua vida. Bem, quando completou 3 meses que eu havia completado, os médicos entraram lá e o médico que foi me dar alta, ele disse assim para mim. Ele disse, olha Maria, eu posso te dizer que você nasceu de novo. Você nasceu de novo porque eu não tinha esperança de você sair daqui com vida. Eu não tinha esperança de você sair daqui com vida. E aí ele disse, eu pensei que você não fosse resistir, porque o seu problema foi muito grave. Ele disse, pois foi um milagre. Eu digo, foi um milagre mesmo. Mas eu vivia pedindo para Jesus me curar e Jesus me curou, né? Eu digo, é Jesus que me curou, doutor. Foi Jesus. Eu estava tão magra que eu não conseguia ficar nem em pé, de tão magra e fraca que eu estava. Ele disse, pois eu vim te dar alta. Aí ele disse, só que tem uma coisa que eu preciso te falar. E você precisa atentar bem para isto. Eu disse, pode dizer, doutor. Ele disse, olha minha filha, você escapou com vida, mas você não vai mais poder ter filhos. Eu quero te dizer que você vai poder engravidar, se você quiser, se você engravidar, tudo bem. Mas eu quero te dizer que se você engravidar, você vai morrer. Se você perder o útero, você vai ser sorte sua. Mais viável você morrer. Não engravide mais, nunca mais na sua vida. Se você tem parceiro, você tem marido, você tem namorado, eu digo, não, eu não tenho. Ele disse, pois quem quer que seja que você arrumar para você viver, você vai ter que conversar com seu parceiro e dizer para ele que a sua situação. E se você for ter relações com o seu parceiro, você vai ter que explicar para ele que você não vai poder manter esse tipo de relações de forma muito agressiva. Tem que ser uma coisa bem para que você não venha se prejudicar, porque o seu problema foi muito sério. Eu disse, tudo bem, doutor. Daí em diante eu fiquei preocupada. Mas dali eu saí sem querer saber de ninguém mais na minha vida. Eu fiquei com trauma. Mas aí a gente quer uma coisa e Deus faz outro plano. Foi aí que eu aceitei Jesus, não demorou muito, eu aceitei Jesus. Fui para a igreja e lá eu conheci alguém e me casei. E aí veio a preocupação depois, eu disse, mas eu não vou poder dar filhos para ele. E aí eu falei para ele, eu não vou poder te dar filhos. Cheguei porque ele já estava me cobrando, a gente já estava 3 anos casada. E ele queria ter filhos, ele ficava dizendo, Ruth, eu quero ter um filho, por que tu não engravida? Aí eu orava muito, eu dizia, Senhor, eu não posso dar filho para o meu marido, ele quer filhos. E agora, meu Deus, o que eu faço, Senhor? E Jesus, tem misericórdia, Jesus, entra com providência, Senhor, eu te peço, eu orava. Quando deu um dia, ele me convidou para ir no hospital fazer um exame. Eu fui com ele lá, eu pedi para ele fazer também outro exame, para saber se ele queria saber se eu podia engravidar ou não. E lá ele também fez esse exame. Eu pedi para ele também fazer. Quando ele fez o exame, a médica disse que ele não podia ter filhos com mulher nenhuma, porque ele era estéril. Ou seja,
45% do esperma dele era vivo, mas não tinha força. E o restante por cento era morto, não tinha possibilidade. Então ela disse, olha, você não tem nenhuma chance de engravidar mulher nenhuma. E ele saiu de lá triste, mas por um lado aquilo me aliviou, me deu um alívio, porque eu carregava assim um peso que eu não podia dar filho para ele. Eu pensei que o problema ia ser eu, somente eu. Mas quando eu vi que ele tinha esse problema, por um lado me aliviou, porque eu imaginei assim, Deus me deu um marido que também não podia ter filhos, porque Deus já sabia do meu problema, né? Para que ele não viesse viver me cobrando. Então, e aí eu fiquei mais aliviada. E aí ele foi, e aí ele disse, eu vou pedir um filho a Deus. Certo que com o passar dos anos, dos dias, eu lembro que eu viajei para Bom Jardim, chegando lá uma irmã olhou para mim e disse, irmã, eu tive uma visão com você ainda agora que o Senhor me mostrou você com uma barriga imensa, você grávida. Eu falei assim, eu fiquei assim, meio duvidosa, disse, não, eu não quis dizer para ela, mas eu duvidei, não de Deus, porque Deus ele pode todas as coisas, mas eu duvidei dela, porque às vezes a pessoa fala, profetiza algo que não vem de Deus, né? E quando a profecia é de Deus, ela se cumpre. E essa foi de Deus, essa profecia foi do Senhor porque se cumpriu. Então eu duvidei, eu disse, aí eu só na minha mente, não sabendo ela que meu esposo é estéril, não sabendo ela que eu também não posso. Pois bem, foi na casa dessa irmã que eu fiquei hospedada, ou ela morava do lado do pai aqui, eu estava hospedada na casa do pai dela. Foi na casa dela que eu já estava grávida e não sabia. E aí, uma certa noite, quando minha menstruação atrasou muito, eu me lembrei do que ela falou. E ela ainda disse assim para mim, você não está acreditando, mas o Senhor me mostrou. Aí eu fui orar, 5 horas da manhã eu orei e disse, Senhor, se o que o Senhor mostrou para aquela irmã foi verdade, que eu estou grávida, o Senhor mostra para mim também. Irmãs, quando deu 5 horas da manhã, que eu orei, levantei e o Senhor me mostrou. Eu via meu esposo vindo com aquele aparelho que a gente compra na farmácia, aquele negocinho assim. E ele colocava assim dentro do copinho de urina e eu via os 2 pontinhos dizendo que eu estava grávida. Depois eu ainda duvidei, orei de novo, o Senhor tornou me mostrar. Eu olhava um nome bem grande assim, grávida, um aparelho enorme na minha frente. E aí eu não tive mais dúvida. De certo é que hoje eu tenho a minha filha, o nome dela é Esther. Ela hoje está com 16 anos. Então, já faz há mais de 20 anos atrás que eu tive a minha filha, louvado seja Deus. E eu vou fazer 21 anos que me reconciliei, estou na igreja, sirvo a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus fiel, Ele cumpre, Ele é Deus que faz milagre na vida daqueles que crê. Então Deus fez este grande milagre, louvado seja Deus. E a minha filha está aqui, nós estamos aqui, glória a Deus. Eu vou colocar aqui a foto dela para vocês verem, né? Ela é uma moça muito bonita, louvado seja Deus, e Deus deu um cabelo bom para ela, bonito, porque eu orei, ainda fiz um voto com Deus e disse, Senhor, eu engravidei, mas eu fiquei com medo de na hora do parto eu morrer. Me lembrava do que o médico dizia, que a gente somos falhos e fracos, né? Às vezes a gente não é forte como a gente pensa que é. E aí eu tinha medo, eu fiz um voto, Senhor, se o Senhor me der graça para que eu possa ter minha filha com saúde, bem, eu jamais vou cortar o cabelo dela em louvor a Ti, em honra ao Senhor. E aí Deus abençoe minha filha ter um cabelo tão bonito, né? Deus ainda deu um cabelo lindo para minha filha. E aí eu disse que eu não ia cortar o cabelo dela jamais, para a glória do Senhor Jesus, e consagrei o cabelo dela a Deus, né? E aqui estou eu para a glória de Deus, nem perdi o meu útero, nem perdi a vida, porque Deus, Ele é Deus de poder e Deus de milagre.
e nem perdi meu útero, né? Como o médico havia dito que eu ia perder ou a vida ou ia perder meu útero. Então, esse Deus é o Deus que nós conhecemos e servimos. Então, se você também deseja um milagre de Deus na tua vida, confie nele, né? Faça um voto com ele, né? E acredite que ele possa fazer um milagre na tua vida. Eu vou ler aqui um versículo que se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, deixa eu ver aqui o capítulo 1 e o versículo 9 diz assim, versículo 10: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aí vem aqui no versículo 20: Sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido ao Senhor. Este filho Ana também pediu ao Senhor. Ana era estéril. Para quem não conhece a história de Ana na Bíblia, Ana era uma mulher estéril e não podia ter filhos, porque a madre de Ana era cerrada, ou seja, seca, não podia dar filhos. E aí, ela orando com amargura de alma, chorando nos pés do Senhor, ela pediu que Deus lhe desse um filho, e ela fez um voto, que ela ia entregar aquele filho ao Senhor por todos os dias da sua vida. E Deus concedeu a petição de Ana e lhe deu um filho, glória a Deus. E Ana glorificou ao Senhor por essa petição, né? Porque esse é o Deus que nós servimos. E aqui eu encerro este testemunho para a glória do nome do Senhor. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Se inscreva lá no meu canal, que você vai ver outros testemunhos, outros vídeos de edificação, de ensinamento da palavra de Deus para a tua vida. Compartilhe com pessoas que precisam ouvir este testemunho.